Colossenses capítulo 3, versículo 18 até o final da passagem do capítulo 3. Permita que eu leia para você. Colossenses 3, 18 até o final. No caso, o versículo 25. Todos abriram? Estão aí com o texto? Amém? Eu vou ler então. Mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Até aqui você conhece essas relações. Agora Paulo começa a falar de uma relação que já não está mais presente em nosso mundo contemporâneo, que é a escravidão. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, os senhores de escravos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com uma sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem, de novo, ao Senhor. Tudo o que fizerem, escravos, façam de todo o coração, como, de novo, para o Senhor, e não para os homens, ou os senhores de escravos. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não há exceção para ninguém. Verso 1 do capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Uau! Eu não faço ideia do que fazer com esse texto. Estou brincando. É muito difícil. É muito difícil. Nós estamos aprendendo, ao longo dessas semanas, que a igreja de Colosso lida com uma grande heresia que rola naquela cidade e no meio daquela igreja. E nós estamos entendendo que a heresia que está na igreja de Colossos é uma heresia extremamente contemporânea, ela ainda está entre nós, esta heresia. A heresia que mais tarde, no século II, ficou conhecida, consagrada, no século II da era cristã, como gnosticismo, que é a heresia que está no seio da igreja de Colossos. O que basicamente essa heresia dizia? Que entre nós e Deus, entre a matéria humana e o ser divino, existe um caminho, existe um espaço que precisa ser preenchido para nós alcançarmos a Deus. Existe entre nós e a nossa salvação, entre nós e o alcance do divino, existe um espaço que os gnósticos chamavam de pleroma. Espaço esse que era habitado por anjos. Os íons, como chamavam os gnósticos, inclusive Jesus Cristo era visto como um íon, um desses anjos. E o papel da matéria, o papel do homem, era apaziguar a ira desses íons, enquanto eles avançavam no pleroma. E quando chegassem a isso, eles chegariam ao divino. Como você fazia isso? Diziam os gnósticos. Como você chegaria nessa gnose, nesse conhecimento secreto e sagrado que eles pregavam, que era o fim do pleroma, o divino? Você faria isso por meio de esforços pessoais. Você faria isso por meio da observância da lei judaica, de um comportamento legalista da lei. Você faria isso, os colossos que estavam ouvindo isso, por meio do asceticismo, da negação da matéria, do prazer do corpo. Você tinha que ser alguém que se achasse suficiente nos seus esforços, nas suas habilidades, nas suas capacidades para chegar até o divino. Para chegar até o divino. Essa era a teoria que estava correndo no meio da igreja de Colossos.
porque eles eram extremamente influenciados pela visão platônica de mundo, aqui já uma visão neoplatônica, de que a matéria é má e o espírito é bom. De que tudo que está na matéria não presta para nada, vai ser destruído, e nós estamos esperando um céu final cheio de anjinhos camaradas e Gasparzinhos voando ao nosso redor. Essa visão meio mística da espiritualidade. Esse é um tipo de heresia que Paulo está no livro combatendo. E qual é a teoria de Paulo para combater essa heresia? Simples. Paulo está declarando àquela igreja que não há um caminho entre eles e Deus mais. Paulo está declarando àquela igreja que não há mais um esforço a ser cumprido para alcançar um favor divino mais. Porque esse caminho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, já percorreu por nós. Porque esse esforço já foi feito por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na encarnação do Filho de Deus, na vida sem pecado, na morte sacrificial no Calvário. Jesus, diz Paulo em Colossenses, é tudo em todos nós. Paulo está ensinando àquela igreja que eles não precisam sangrar por quem já sangrou por eles. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo vai gastar o seu vernáculo, que é muito habilidoso, diga-se de passagem, para mostrar para aquela igreja que Jesus cumpriu toda a exigência de Deus para que nós estivéssemos na presença do nosso Criador. Que não nos falta nada, em Cristo tudo está. Ele é o cumprimento final e definitivo de toda a exigência de Deus. Tudo o que Deus exigia de nós, toda a lei que Deus queria que cumpríssemos, em Cristo já foi declarado cumprido. Ele é tudo em todos nós. Mas essa heresia que está em Colossos, sendo pregada, e Paulo está defendendo o evangelho contra ela, é muito comum ainda nos nossos dias. A nossa espiritualidade, ela é permeada por esse tipo de mentalidade espiritual, de que Deus é alguém que está longe de nós, porque Ele não se envolve com essa matéria má e corrupta, e que nós precisamos, para estarmos diante de Deus, nós precisamos vencer o caminho entre nós e Deus, pelo nosso esforço, pelo asceticismo, pela negação da matéria, do corpo, do prazer, pelo cumprimento da lei. Por isso a religião se cria tanto em nossas gerações. Por isso que a religiosidade tem tanto espaço em nosso mundo. Por isso que todos nós somos, de alguma maneira, seres religiosos, porque acordamos todos os dias tentando pagar uma dívida que o nosso íntimo grita para nós que temos, para que, quem sabe, algum dia Deus nos aceite. O Evangelho é a fé que nos diz que em Cristo Deus já nos aceitou, amém? Que não falta mais nada. Que é só você confiar a sua vida a Ele, ao Filho de Deus. Que Ele é o cumprimento final de todas as coisas. No capítulo 3, então, Paulo vai se ocupar em dizer que uma vez que Jesus fez tudo o que nós não podíamos fazer por nós mesmos, Ele fez por nós. Nós passamos a habitar uma nova vida, é como Paulo está chamando no capítulo 3. Agora temos uma nova vida em Cristo. Nós já não vivemos mais em nós, mas nós vivemos em Cristo. Todo o potencial da vida de Cristo foi encarnada em nós, e agora nós podemos viver para a glória desse Deus, nós podemos viver agradando esse Deus, obviamente, mortificando os desejos da nossa carne, lidando com o pecado que ainda habita em nós, mas podemos viver para Deus, porque estamos numa nova vida em Cristo. Paulo começa a dar no capítulo 3 algumas instruções para um viver santo, diário. Nós agora estamos em Cristo. Paulo vai dizer também no capítulo 3, como vocês já viram, que agora que estamos em Cristo, nós ganhamos uma unidade, uma igualdade, uma quebra de hierarquias ontológicas ou hierarquias de
pessoas sendo melhores que outras, porque no reino de Deus, Paulo vai dizer, não há esse tipo de hierarquia, porque em Cristo não há mais grego e judeu, escravo e livre, homem e mulher. Nos tornamos um em Cristo. Paulo não está dizendo que não há mais uma etnia e outra, um sexo e outro. Paulo só está dizendo que em Cristo temos os mesmos direitos, o direito de viver a nova vida em Cristo. Que Jesus nos convocou por uma nova vida, mas não nos deixou sem os recursos para viver essa nova vida, porque Jesus é o recurso para viver a vida cristã. Deus nos colocou em Cristo para que esse caminho que há entre nós e Deus, o caminho do nosso pecado e a santidade dele, que já foi preenchida pela exigência em Cristo Jesus, fosse agora vivido por nós no poder de Cristo Jesus. É isso que Paulo fala no capítulo 3. E Paulo diz que gente como nós, que vivemos em Cristo, tem um outro aspecto de vida. Ele vai dizer ainda no capítulo 3, antes do que li, a partir do versículo 14, ele diz, apenas repetindo, ele diz, acima de tudo, verso 14, capítulo 3, acima de tudo, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Paulo está dizendo, o amor perfeito está em vocês. Jesus é o elo do amor perfeito. Ele está em vocês e por isso, a paz de Cristo pode ser árbitra, juíza do seu coração. Nós precisamos aprender essa verdade. A paz de Cristo como árbitra dos nossos corações. Se você aprendesse o que Paulo está dizendo aqui, talvez as suas decisões diárias seria mais fácil. Quantas vezes ao longo do seu dia, quando você tem que tomar uma decisão, você pergunta para Jesus, Jesus, o Senhor gostaria que eu fizesse isso? Nós acreditamos que a espiritualidade é uma coisa meio mística, tipo os gnósticos acreditavam, que é um segredo escondido. Não, o segredo habitou em nós e foi revelado. Responde pelo nome de Jesus. Quando você quiser xingar sua esposa amanhã cedo, antes de você xingar, pergunta para Jesus, Jesus, a sua paz, que é árbitro no meu coração, permite que eu faça? Eu lembro que teve uma vez uma menina na igreja que chegou para mim e falou assim, muito tempo atrás na igreja que eu pastoreava, falou assim, pastor, você acha que eu devo namorar com fulano? Eu falei, você já perguntou para Jesus? Ela falou, como assim? Eu pergunta para ele. Porque na verdade ela queria um aval meu, só isso. Ela falou, não, eu nunca fiz. Eu falei, vai lá, pergunta a semana inteira para ele. Aí ela foi. Na outra semana ela voltou. Aí encontrei com ela no corredor da igreja. Eu falei, e aí, perguntou? Ela falou, perguntei. Aí eu, e aí, o que ele falou? Ah, falou para eu não namorar não, pastor. Eu falei, se ele está falando, eu não vou me meter, né? A paz de Cristo é árbitra do seu coração. Você precisa aprender isso. E Paulo está dizendo, esse Cristo que habitou em nós e que pacificou as nossas emoções com Ele, pacificou o nosso discernimento nele, pacificou quem somos nele. Essa paz de Cristo, que nós fomos chamados para viver nela como membros de um corpo. Então Paulo diz, estejam agradecidos por isso. E habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem entre vocês, aconselhe entre vocês o corpo de Cristo com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Tudo que fizerem agora. Fizerem por quê? Porque vocês agora estão em Cristo. Nova vida em Cristo. Cristo fez tudo o que você não podia fazer. Cristo é a paz no seu coração. Essa paz que nos coloca como corpo para viver pacificamente. Tudo o que vocês fizerem agora, sejam em palavras, em ação, faça em nome do Senhor. Lembra que nós lemos muito nessa porção que vamos usar agora? No Senhor, ao Senhor, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Essa é a história da carta aos Colossenses. Vocês não precisam avançar o pleroma pelo esforço humano. Jesus já fez isso. Ele veio até nós encarnado. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E toda a exigência que Deus tinha da culpa que era contra nós foi cancelada em Jesus Cristo. Temos agora uma nova vida em Cristo. Nele vivemos e vivemos com o potencial de um viver santo que Deus nos cobra. Mas esse viver santo não é nosso, é de Cristo
em nós, a paz no nosso coração, a palavra que habita ricamente em nós. Então agora, faça o que fizer, faça em Cristo Jesus, no elo do amor perfeito, que é Jesus, que já habita em você. Você entendeu isso? Talvez, e só talvez agora você consiga ler o que vem depois. Esse texto que lemos hoje, verso 18 até o verso 1 do capítulo 4, ele costuma ser usado no meio do corpo de Cristo e do povo de Deus de maneiras muito perigosas, extremamente perigosas. Normalmente nós lemos esse tipo de texto: mulheres, sujeitem aos seus maridos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Escravos, trabalhem para o seu Senhor, sem questionar, como sendo para Jesus. E você lê, como se isso fosse um aforismo filosófico. Na filosofia, há cheio desses aforismos, mas a filosofia não interessa de nada, né? Porque a filosofia não ensina nada para ninguém. O que ensina é o Evangelho. Então a filosofia pode ter aforismo solto. Aquelas frases curtas de para-choque de caminhão, já viu? É tudo de filosófico. Que você fala, que bonito, mas não ajuda em nada. Mas a gente, às vezes, interpreta o texto assim. A gente pega esses aforismos: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Filhos, obedeçam os pais. E a partir do aforismo, nós enchemos o conceito de ideias nossas, culturais, de como deveríamos expressar esse tipo de comportamento. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo não fez isso. Paulo não disse: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, por isso, façam isso, e aquele outro também. Não, quem faz isso é a gente. Quem faz isso é a religião. Quem faz isso é as famosas aulas que as igrejas dão sobre mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Fique em casa, cozinha, nunca trabalhe. Esse é o seu papel. Esses são fenômenos que nós colocamos no texto. Paulo não se ocupa em construir um compêndio de expressão de comportamento cultural a partir do princípio. Paulo tem um princípio. Todo comportamento que segue ao princípio, ele é fruto de uma construção sociocultural que fazemos do princípio. Aí você pega livros e mais livros, teorias e mais teorias sobre o que seria uma mulher do Senhor, uma mulher de Deus, um marido de Deus. Normalmente a gente sempre está lendo a partir de referenciais que não são nossos. Mas eu quero ajudar você a interpretar o texto apenas por ele, hoje. Não há nada, mas eu não quero, escute o que eu vou dizer. Mulher, eu não quero te ensinar como ser mulher do seu marido. Até porque você é mulher do seu marido, não minha. Marido, eu não quero te ensinar como ser marido da sua mulher. Eu quero te ensinar o que está no texto. E como você deveria se portar a partir do princípio de Paulo, revelado por Deus, por meio do Espírito. E não de uma lógica de construção cultural do que seria sujeitar-se ao marido, obedecer aos pais, servir aos seus senhores. E quando eu leio o texto sem inferir nada a ele, apenas lendo, eu percebo que Paulo usou uma técnica repetida em 3 momentos no texto. Paulo usou um binômio. Paulo está falando basicamente aqui, já que a palavra de Cristo habita ricamente em nós, já que a paz de Cristo que é árbitra dos nossos corações, já que vivemos uma vida em Cristo. Então Paulo está dizendo, vou dar exemplos práticos da vida cotidiana, de como você deveria viver em Cristo a vida cotidiana. Paulo usa 3 exemplos. 2 do ambiente familiar, marido e mulher, pai e filho, e 1 do ambiente da autoridade, no contexto de Paulo, na sociedade de Paulo, escravo e senhor de escravo. Mas nós temos tantos outros contextos de autoridade aqui na nossa sociedade contemporânea. E para lidar com esses 3 exemplos, que precisam refletir, ou estão aqui para denunciar a nova vida que temos em Cristo, Paulo usa um binômio para falar deles. Um binômio de ação
uma espécie de ação de obediência, se você quiser chamar assim, e amor. Paulo usa um binômio que fala de alguém que entrega algo a outro e do outro que entrega algo a alguém. Paulo sempre está dizendo que no contexto existe uma consciência redimida que leva aquele que dá o passo de se sujeitar, o passo de obedecer, o passo de servir, a partir do passo que alguém deu em amar, amar e amar. Esse é o binômio de Paulo. É que nós não ouvimos muito isso. Você, por exemplo, em muitas igrejas ouvem, sobretudo igrejas mais tradicionais, mulheres sujeitem aos seus maridos, mas poucas vezes ouve o que o marido deveria fazer. Por isso, e ouça com carinho o que eu vou dizer, não há nenhum ideal político no que eu estou falando, por favor. Eu nem sou assim. Mas por isso nós construímos ao longo da história uma igreja evangélica tão machista como construímos. Nós temos que admitir isso. A igreja evangélica é machista. Não há nada de errado em ser patriarcal, porque Deus criou uma sociedade patriarcal. Mas o que está errado? Uma sociedade que é um patriarcalismo machista. Porque não lemos o texto pelo binômio, mas lemos o texto pelo princípio isolado. Então, o primeiro princípio que Paulo usa com este binômio, ele diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Marido, ele completa o binômio. Ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Não há como fugir da ideia que a palavra que Paulo usa para a sujeição é uma palavra dada à submissão. Paulo está dizendo que a mulher no ambiente saudável de uma relação matrimonial, ela se submete a uma autoridade cuidadora, protetora, provedora e sadia na vida do seu marido. Você tem que remontar essa ideia para a criação, para Gênesis capítulo 1, quando Deus constrói uma sociedade nuclear, uma sociedade familiar e coloca no jardim Adão e Eva. E você descobre que Adão e Eva têm uma relação entre eles que não está baseada em autoridade. Ouça isso, leia o texto, está lá. Eva chega no jardim para auxiliar Adão. E Adão está no jardim para amar Eva sobre todas as coisas, a partir do amor que ele tem a Deus sobre todas as coisas. Há uma relação entre a primeira mulher e o primeiro homem, de profundo equilíbrio no amor. Por isso que o verso 25 do capítulo 2 termina dizendo, lá em Gênesis, que ambos, Eva e Adão, estavam nus e não tinham vergonha. Por que eles estavam nus e não tinham vergonha? Porque Eva e Adão, eles mediam um ao outro pela imagem do Deus eterno que estava neles. Eva não acordava de manhã e media o Adão, dizendo: Adão está fora do prumo, hein? Ih, esse marido não vai dar certo. Está dando defeito já. Eva não olhava para Adão. E nem Adão olhava para Eva. Quando um olhava para o outro, eles se olhavam na imagem do Criador, e isso gerava na relação entre Adão e Eva um equilíbrio profundo e perfeito de amor, que gerava auxílio, cuidado, proteção, provisão, carinho. E não era algo programado, não era algo ordenado, não era algo alistado, era algo da natureza de ser Eva e Adão em Deus, no Criador. Quando Adão acorda do sono profundo que Deus o coloca para criar a mulher da sua costela, Adão acorda e Adão tem um espanto
com a beleza da mulher. Sabe por quê? Porque Adão se espanta com o benefício que Deus traz para a vida dele. O espanto não é com Eva. O espanto é com Deus. Porque Adão está pronto para servir a mulher, assim como a mulher está pronta a servir a Adão, porque ambos servem a Deus. O pecado entra na história. A primeira coisa que Adão faz quando Deus o cobra do seu erro é acusar Eva, porque agora Adão e Eva estão nus e sentem vergonha. O contexto mudou. Agora Adão olha para Eva, não mais pelos olhos de Deus. Eva olha para o Adão, não mais pelos olhos de Deus. Agora eles se medem pelos olhos humanos que têm. Assim como Eva mediu o fruto e considerou agradável, desejável, bom para obter discernimento, agora ela olha para Adão e mede Adão como indesejável, desagradável. Eva olha para Adão e Adão também para Eva e pensa isso. E agora Deus pergunta: Adão, você comeu do fruto? E ele fala: foi a mulher que você me deu. Quando Adão acorda de um sono profundo, Adão olha para Eva e diz: isso é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é âmago do meu ser. Agora, Adão pecou. Adão mede o mundo pelos seus olhos e não pelos olhos de Deus. E Deus pergunta para ele algo e ele diz: foi a mulher. Eles perderam o equilíbrio de amor, cuidado, proteção, provisão, auxílio, porque amam a Deus e servem segundo Deus. Por isso que quando Deus vai declarar no jardim o que Adão e Eva fizeram com a própria vida deles e com o mundo criado, uma das coisas que Deus declara para Adão e Eva é que eles teriam um problema dali para frente na relação matrimonial deles, no que dizia respeito ao equilíbrio do relacionamento. Lembra o que Deus diz para Eva e para Adão? Você, Eva, vai reagir a se entregar ao seu marido. Por que Deus está dizendo que o pecado de Adão e Eva gerou uma consequência de uma reação negativa da mulher e do homem na relação de entrega um ao outro? Sabe por quê? Porque anterior ao pecado, esse conforto existia e o pecado quebrou este conforto. A primeira coisa que você tem que entender é que sujeição não é uma autoridade, uma mera autoridade dada à obediência fria. Sujeição da mulher a um homem é um resultado direto do benefício de uma vida equilibrada no Senhor. E toda vez que o pecado entra na história, toda vez que o pecado invade as nossas vidas, a sujeição será complexa. E todas as vezes que nós temos problemas com a sujeição, não é porque você não entendeu um texto bíblico direito, não é porque você não é uma crente boa, mas é porque há um desequilíbrio no convívio do casal, na presença do Criador do casal. Por isso que Paulo diz: mulher, sujeite-se a seu marido como convém a quem está. Porque sujeição é um movimento praticado no ambiente de sujeição a Jesus Cristo, não a homens. Eu me assusto quando eu vejo algumas orientações religiosas dizerem assim: olha, uma mulher deve se sujeitar ao seu marido apesar de qualquer coisa. Eu ouço isso. Se um homem estiver batendo em uma mulher, e esta mulher é crente, ela deveria suportar pelo Senhor. Não, ela tem que chamar a polícia. Ela tem que vir aqui contar para a gente na igreja que eu mando o Rinaldo lá, que ele é mais forte que eu. A sujeição em um casamento é fruto de uma realidade daqueles que estão no Senhor. E toda vez que a insujeição se dá,
a insurreição se dá, é porque se deu primeiro um desequilíbrio no contexto da vida com o Senhor. Então, mulheres, o convite de Paulo é: sujeitem-se a Jesus. Sujeite-se ao Senhor da sua vida. Se um dia eu estiver fazendo algo com os meus filhos que eu não deveria fazer, e a minha esposa se colocar entre eu e minhas crianças e disser para mim: não, você não vai passar desse limite. E eu disser para ela: vou sim, eu sou autoridade nesse lugar, eu que mando neles. Ela tem obrigação de se pôr entre eu e eles e dizer: não, você não é assim, esse não é o seu papel. O seu papel é no Senhor nos amar e agir como convém ao Senhor. E se você não age como convém ao Senhor, eu não preciso te ouvir. Você não vai agredir os meus filhos. Você não vai passar dos limites comigo. Agora, olha o que Paulo diz no 19. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Sim, o homem espera isso de uma mulher. O homem espera que uma mulher, no ambiente, de novo, você precisa construir o raciocínio comigo, no ambiente de equilíbrio do Criador, de um casal que vive no Senhor, que ama em primeiro lugar ao Senhor, e nesse ambiente de amor ao Senhor, produz um ambiente de equilíbrio, amor, proteção, provisão, cuidado, carinho. É natural que o homem espere, assim como a mulher espera o cuidado dele, que essa mulher se renda à proteção dele. Aliás, tem uma coisa feia, deixa eu te dizer, mulher, e não é feio só para você, é porque você não está educando o seu homem, porque o homem precisa ser educado. O homem precisa ser educado. Porque Deus fez a mulher para cuidar do Adão. Porque o Adão tinha cuidado do jardim, mas ele não dava conta de cuidar dele mesmo. Então a coisa mais feia é a mulher que chega em restaurante, já viu? Você vai almoçar, e ela cuida de tudo. Ela junta as mesas, puxa as cadeiras, paga a conta. E sabe o que o marido faz? Ele gosta, porque a gente é safado. Homens que se sujeitam ao Senhor e amam as suas esposas com equilíbrio, com proteção, com provisão, esperam que suas mulheres se entreguem à proteção deles. Não é a obediência, não é o desmando, não são as ordens sobre qualquer circunstância, mas é o cuidado, o carinho, o amor e a proteção dele. Você não deveria querer a obediência da sua esposa, até porque ela é uma mulher adulta. Ela não precisa obedecer a você, homem. Sabe o que você deveria buscar da sua esposa? Uma rendição desejosa ao seu cuidado, ao seu amor, à sua provisão, à sua proteção. Por isso que Paulo está dizendo: maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Por que amargura? Porque você espera. Quantas mulheres são amadas pelo seu marido, protegidas, providas, mesmo em coisas que você não percebe. Mas por conta de ideias de autonomias, por conta de ideias que você vai sendo influenciada por essa cultura humanista, você acha que ser forte é nunca se entregar. Sabe o que isso gera no seu marido? Amargura. Porque todo cuidado, carinho e proteção, toda a provisão, todo o amor dedicado ao Senhor que chega na vida do outro, espera de volta rendição ao carinho. Você já ficou brigado com seu filho, com sua esposa, e você chegou para tentar quebrar o gelo, você deu um beijo, um abraço, e você não sentiu o calor de volta? E você disse: está difícil quebrar a barreira. Sabe por quê? Porque todas as vezes que agimos com amor, nós esperamos de volta a resposta da rendição. Não espere da sua mulher a rendição a você.
se o que você tem para ela é uma mera autoridade barata, um mero desmando, inconsequente. Mas mulher, se o que o seu marido entrega a você é amor, proteção, cuidado, carinho, provisão, renda-se. Renda-se. Isso, trocado em coisas muito práticas, sabe o que seria? É aquela mulher que deita à noite, como se o mundo pudesse acabar, porque ela sabe que o marido jamais deixará a porta de casa destrancada. É aquela mulher que se deita à noite sem preocupação que os filhos morram sufocados com gás, porque ela tem certeza que seu marido vai dormir e antes de dormir ele vai fazer o quê? Conferir todos os botões. É aquele cara que sempre sai quando o barulho no muro aparece, que sempre se apresenta quando o risco surge, porque ele protege, ele provê, e esse tipo de proteção e provisão deveria trazer de volta uma rendição amorosa e carinhosa. Tire da sua cabeça essa ideia religiosa de que sua mulher te deve obediência. Isso é uma ideia maldita. A sua mulher não te deve obediência. A sua mulher é autônoma. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Atibaia e minha esposa recebeu uma ligação para trabalhar, para dar aula num cursinho pré-vestibular. Eu cheguei do meu trabalho em casa e ela falou assim para mim: olha, me ligaram, nós tínhamos filhos pequenos e ela gosta muito de ensinar, ela é professora de português, e ela disse, me convidaram para dar aula num cursinho pré-vestibular, você acha que eu devo ir? Eu me lembro que eu disse, Mônica, você tem que me responder se você está me pedindo ou se você está querendo o meu conselho. Porque se você estiver querendo o meu conselho, a gente vai conversar. Se você estiver me pedindo, aí eu vou me sentir ofendido. Eu não sou seu dono. Você não me deve obediência. Mas você me deve rendição aos nossos compromissos de amor e cuidado do nosso lar. Eu saio todos os dias para trabalhar. A minha esposa precisa cuidar dos meus filhos bem mais do que eu. Bem mais do que eu. Aliás, até nisso eu fui safado a vida inteira. Eu nem acordava de madrugada direito. Era ela. Ela devia ter me educado melhor nessa área. Mas os nossos compromissos estão organizados. E a minha provisão, a minha proteção, o meu cuidado tem trazido de você a rendição da sua vida sobre a minha liderança. Vamos fazer escolha juntos. Vamos pensar juntos. Vamos medir juntos os prós e os contras, mas não vamos desenvolver uma relação de autoridade barata. Porque a tarefa do marido não é mandar na sua esposa, Paulo diz, mas a tarefa é amar a sua esposa. Por que Paulo não usa para o marido a palavra no Senhor, como ele usa para a mulher? Sujeite-se como no Senhor. Para o marido apenas ame. Porque a palavra amor já está embutido isso. A palavra ágape. A palavra do amor que revela o sacrifício de Jesus por nós. Em outro texto, Paulo nos diz que ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E o que Jesus fez pela igreja? Morreu pela igreja. O que Jesus se tornou da igreja? Cabeça da igreja. Líder da igreja. Mas líder não porque mandou na igreja, mas porque se doou pela igreja. Líder porque proveu recurso ao corpo. Líder porque cuida do corpo. Líder porque protege o corpo. E o corpo se rende ao Cristo. Você quer ser cabeça da sua mulher? Ouça, marido, eu estou falando com você, não com ela. Você quer ser o líder da sua casa? Quer ser o cabeça da sua casa? Deixa eu te contar como a palavra de Deus revela a figura do cabeça ao longo da narrativa da redenção
bíblica. O cabeça, nas Escrituras, é aquele que amou a ponto de reconhecer que ser Deus não era algo no que devia apegar-se. O cabeça é aquele que amou encarnando os limites humanos da vida. O cabeça é aquele que amou levando sobre os seus ombros divinos e humanos o peso do meu e do seu pecado. O cabeça é aquele que fez tudo isso e não fez num ambiente bom. Não fez num ambiente favorável. Mas o cabeça fez tudo isso na subida de uma íngreme via dolorosa, aonde no final ele se entregou à morte e morte de cruz. O cabeça do corpo é aquele que experimentou e venceu a morte, para que eu e você pudéssemos experimentar a vida eterna. O cabeça é aquele que amou até o fim, se submetendo ao plano do Pai. Plano de amar e de buscar os que estavam perdidos. Eu vou perguntar de novo. Você quer ser o cabeça? Então aprenda a perder. Não busque os seus direitos. Leve sobre os seus ombros o peso da sua esposa, mesmo quando ela estiver errada. Não se defenda. Dê um passo para trás sempre que for necessário. Fique preso você, para que a sua mulher seja liberta. Ame como Jesus ama, para que ela pareça como Jesus parece. Você quer ser o cabeça da sua casa? O cabeça não é autoridade. O cabeça, a figura do cabeça na palavra de Deus é amor e sacrifício. Ame a sua mulher. E a ame com proteção, cuidado, provisão, carinho. E espere dela uma resposta saudável num ambiente equilibrado de rendição à sua liderança de amor e cuidado. Se não houver esse ambiente, ouça, desista de construir qualquer coisa por meio de uma mera autoridade. Vai dar errado. Vai dar errado. Paulo tem um outro exemplo. Paulo diz: filhos, obedeçam os seus pais em tudo. Obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. De novo, Paulo está dando um imperativo, como deu para a mulher e para o homem, no mesmo binômio. Filhos precisam obedecer os pais. Isso não é uma opção. Os filhos estão sob uma autoridade do pai. Aqui, deixa eu dizer, diferente da autoridade do marido sobre a mulher. O marido não tem autoridade sobre a mulher como tem sobre um filho. Até porque eu não sei, eu vou te contar um segredo que é difícil às vezes a gente sabe lembrar. A sua mulher não é sua filha. É difícil lembrar isso às vezes, né? Não é sua filha, sua mulher. Não dá para você tratar a sua mulher com a autoridade que você trata o seu filho. No casamento não há uma relação de autoridade barata. É de amor e de rendição ao amor. Agora, na vida da paternidade e da filiação, existe sim, uma obediência do filho ao pai. Uma obediência. Uma obediência sobre qualquer aspecto. Uma obediência de autoridade, de comando, de mando, muitas vezes. Sobretudo nas primeiras fases da vida, na infância, na adolescência. Os filhos são convocados para obedecer aos pais. Mas Paulo também não simplesmente joga o conceito e diz, agora cria uma lista de regras de como seria essa obediência. Não, Paulo diz, os filhos são chamados para obedecer pais. Mas essa obediência só será saudável e equilibrada como Deus fez para ser, se pais, no amor ao Senhor, não irritarem seus filhos. Que difícil interpretar isso. O que seria irritar os seus filhos? Eu irrito o meu todo dia. Mas não é uma mera irritação. O que seria não irritar os seus filhos?
você de novo precisa recorrer a Jesus e ao Pai. Há uma relação de paternidade entre o Pai e o Filho, entre o Deus Pai e o Deus Filho. Esse é o referencial da interpretação bíblica. Jesus é o referencial. Como Deus reage ao Filho Jesus Cristo. E aqui a ideia é de paternidade masculina mesmo. A palavra grega que é usada para pais não é a mesma ideia de parents no inglês. É que na nossa língua portuguesa, você tem a pais, pode ser referido tanto a pai quanto mãe. No inglês você tem, né? O Mike pode ensinar depois. Você tem uma palavra que diz pai e mãe, e tem uma palavra que diz pai, fathers. Né? Os pais. No grego também tem essa relação. Você tem uma palavra grega que diz pais, pode ser pai e mãe, e tem uma palavra grega que diz pais no sentido de muitos pais de vários filhos. Essa é a palavra que está sendo usada aqui. Então, quando a Bíblia está dizendo pais, não irritem seus filhos, não está se dirigindo a você, mãe, viu? Está se dirigindo a nós, pais. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de criar um filho não é de uma mãe. Uma mãe tem a responsabilidade de prover cuidado a um filho, mas a responsabilidade de criar um filho é do pai. De orientar um filho, de encaminhar um filho, de gerir a carreira do filho, de gerir os estudos do filho, é de um pai. De ajudá-lo a ter discernimento, a fazer escolhas, a chegar aos pés da cruz, é de um pai, não de uma mãe. A mãe auxilia no cuidado a esse filho, para que o pai faça o seu trabalho. Por isso que temos uma geração de homens tão fracos, porque esses homens pararam de ser cuidados pelos pais. Então Paulo está dizendo, pais, homens masculinos, cuidem dos seus filhos, para que eles obedeçam corretamente, não os irritando. O que significa isso? Como o Deus Pai se relaciona com o Filho? O Deus Pai se relaciona com o Deus Filho, consciente da missão que o Deus Filho tem na história. Deus não tem confusão sobre a missão do Filho. Se você perguntasse ao Deus Pai hoje, Deus, qual a sua expectativa sobre o Filho? Sabe o que Deus diria? É que o meu filho esteja de braços estendidos numa cruz, redimindo a história. Isso doeu ao Pai. O texto bíblico disse que o Deus Pai teve que virar o rosto no Calvário para não ver o filho ser amassado até a morte. Isso doeu a Deus. Cobrou um preço alto de Deus. Levar o filho a cabo da sua missão. Mas o Pai não tem confusão sobre a missão do filho. O Pai não tem qualquer outra expectativa sobre o filho que não seja o cabal cumprimento da missão para a qual o filho está lá para fazer. O que um bom pai faria no Getsêmani, aonde Jesus suou sangue, pedindo para que o Calvário se afastasse dele? O que eu faria? O que o Joel faria? Eu ia lá, abraçava a minha menina, levava para casa, colocava na cama dela de quando era adolescente e dormia abraçadinho com ela. Porque bons pais, como nós achamos que são bons, protegem do perigo, protegem do medo, protegem do susto, tiram das situações perigosas da vida. Jesus orou no Getsêmani e disse, Pai, se possível, afasta de mim o cálice. E o que o Pai fez? Levou o filho à cruz. Porque o Pai não tem dúvida sobre a missão do filho. Se eu perguntasse para você hoje, qual é a sua expectativa com o seu filho? Talvez você diria, uma boa formação, um bom casamento, uma boa carreira, frequência na igreja, que ele seja um bom cidadão no mundo. Péssima resposta. Essa não é a missão do seu filho. A missão do seu filho
é amar a Jesus sobre todas as coisas, parecer com Ele e responder a vida a Cristo em amor e rendição. Pais que têm esta ideia clara e objetiva na cabeça, eles não irritam filhos, sabe por quê? Porque eles não estão guiando os filhos para atender os seus desejos pessoais. Sabe o que é um filho perdido? É um filho que está vivendo a vida dos pais. É um filho que estuda o que o pai sonhou para ele. Esse bicho é irritado. É um filho que vai, faz e tem e pensa só o que o pai quer. Porque o pai colocou o filho numa redoma de vidro e acreditou que o filho dele era o assunto da vida, acreditou que o filho dele era o alvo máximo da vida e que ele tinha que fazer o filho dele a imagem perfeita para ele. E não é essa a missão de um filho humano. A missão de um filho humano é parecer com o Filho divino de Deus, Jesus Cristo. Você passa uma vida tentando mostrar para o seu filho o que ele tem que estudar. Mas não apresenta o evangelho a ele. Você passa uma vida discutindo com o seu filho como ele tem que se comportar bem. Mas você não fala com ele pelo evangelho. Quer acalmar o coração do seu filho? Quer ver um filho não irritado? Ajude seu filho a ter a perspectiva correta da missão para a qual ele foi criado. Ou ele será um constante insatisfeito, um eterno buscador das suas expectativas. Jesus sabe amar o filho. O Deus sabe amar o filho como nós não sabemos amar. Ele tem o amor perfeito. O pai amou o filho, alinhando a missão que o filho tinha na vida do filho. O pai aceitou deixar o filho naquela cruz, para que eu e você fôssemos vestidos com o manto da justiça de Deus. A consciência do pai na missão do filho é tão grande que permitiu que o filho bebesse o cálice da ira, para que eu e você fôssemos convidados para o banquete celestial. Cuidado com o que você quer para o seu filho. Cuidado com as suas expectativas para o seu filho. O seu filho não é o assunto da sua vida. O seu filho não é o assunto dessa história. Jesus é o assunto dessa história. E o seu filho precisa se alinhar à missão do Filho de Deus, parecer com ele. Amém? Por fim, Paulo vai falar sobre uma relação de autoridade nas relações de trabalho. Ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de temerem o Senhor. Tudo que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não como para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhor, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Perceba, Paulo não está entrando em nenhuma bola dividida aqui, tá bom? Paulo não está tentando fazer uma revolução social e mudar a sociedade escravista que ele habita. A cidade de Colosso, as pessoas de Colosso têm escravos. Os crentes, nós sabemos isso, lendo a carta de Paulo a um homem chamado Filemon, que tinha um escravo chamado Onésimo, que se converteu ao cristianismo e foi atrás de Paulo na prisão, para pedir socorro, guarida da sua escravidão. E Paulo fez o quê? Mandou Onésimo de volta a Filemon para obedecer o seu senhor. Paulo não está entrando numa bola dividida, mas você precisa entender uma coisa. Todas as vezes que o evangelho entra numa estrutura social, graças a Deus, em nossa sociedade, nós não temos mais que lidar com sistemas escravocratas como lei, embora eles ainda existam por aí. Mas todas as vezes que o evangelho entra numa sociedade hierarquizada, estratificada, desigual e desumana, o evangelho protege os desiguais
em Cristo Jesus. Isso é irremediável na leitura do Evangelho. Talvez você não tenha que acordar todas as manhãs lidando com a crise na sua consciência de ter um escravo em sua casa. Talvez. Mas você tem que acordar todos os dias de manhã com a crise da consciência evangélica que você tem, se perguntando: eu pago bem as pessoas que trabalham comigo? Eu cuido decentemente das pessoas com quem eu convivo? Aquela mulher que trabalha na tua casa, aquele homem que cuida das coisas no seu lar, você os paga com dignidade? É disso que Paulo está falando. Você os atende com decência. Você reparte com eles aquilo que é de direito deles e não é mais seu. Tiago fala isso na sua carta. No capítulo 5, ele diz que pessoas que não fazem isso são tratadas como assassinos, porque tiraram a comida da boca de alguém. Paulo está falando de uma relação de autoridade e todos nós temos nas relações de trabalho alguma relação de autoridade. Como você cuida da sua equipe no trabalho? Como você cuida dos seus funcionários na sua empresa? Como você cuida das pessoas que trabalham com você em casa? Como você cuida dos prestadores de serviço que você tem? Paulo está dizendo, aonde o evangelho invade, as relações hierárquicas são quebradas, as desigualdades são denunciadas, os desmandos e as atitudes desumanas são condenadas por Jesus Cristo. Homens de Deus, mulheres de Deus, não receberam dele o direito de agir com menos do que dignidade na relação com o outro. 3 conselhos de Paulo que você precisa levar com você para aqueles que estão em Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, mas não com autoridade, mas com uma rendição ao amor, ao cuidado e à proteção que ele oferece. Homens, maridos, quer ser o cabeça da sua mulher? Olhe para a Bíblia e veja como o cabeça é. Ele se entregou por amor a nós. Filhos, obedeçam seus pais. Não há um questionamento quanto a isso. Você deve obediência, mas pais, não irritem seus filhos. Tenham consciência da missão que eles têm no mundo. E a missão deles não é atender às suas expectativas sobre eles, mas é atender à expectativa de Deus, fazê-los parecidos com Jesus Cristo. Homens, mulheres, patrões, senhores, pessoas que têm autoridade sobre alguém. A você não foi dado o direito de tratar pessoas que estão sob o seu cuidado, sob a sua autoridade, com menos do que profunda e absoluta dignidade diante do Senhor. Pague bem, sirva corretamente, ame com decência, e você estará recebendo do Senhor a recompensa que lhe é devida. Não faça, a recompensa também virá. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, obrigado por esta verdade que ouvimos. Perdoa a maneira tão violenta como nós tratamos às vezes as coisas. Tão desumana, tão desalmada. O Senhor tem nos chamado, Jesus Cristo, para amá-lo sobre todas as coisas. E amando ao Senhor, amar os outros como a nós mesmos. Que nós possamos ver na Revive casamentos que reflitam isso. Não homens que amam com uma autoridade barata, porque isso não é amor. Não mulheres que obedecem cegamente, porque isso não é razoável. Mas casais que se relacionam no equilíbrio do amor que há no Senhor Jesus Cristo. Coloque em nós, homens, a capacidade de imitarmos o cabeça que é Jesus. Por favor. Ajudem os filhos
e os pais na relação de amor. Tira de nós, Jesus, de mim, todo o desejo idólatra de fazer dos meus filhos a imagem e semelhança das minhas expectativas. E me ensina a ensiná-los a ser como o Senhor é, para que eles não sejam irritados na vida. E a todos nós, a quem foi dado o direito de ter autoridade sobre algo ou alguém, no mercado de trabalho, nas relações comerciais, que façamos isso com total e absoluta dignidade, respeitando os direitos, sendo razoável na entrega dos deveres, para que ninguém nos acuse de que o que fazemos, como maridos, esposas, filhos, pais, empregados, patrões, não seja feito no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.